Boa noite. Vamos começar então mais uma reunião do Mildinho, o estudo minucioso do Evangelho de Mateus, que a gente realiza aqui há alguns bons anos. Nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, precisamente na passagem compreendida entre os versículos 6 e 11, né? Esses versículos a gente começou a analisá-los sob o título, né? Pelo menos esse é o título que a tradução que a gente segue adotou, né? Escândalo. E a gente está seguindo uma linha de raciocínio, de entendimento a respeito das possibilidades de, digamos assim, de mudança de curso ou não através disso que a gente chama de escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é a dor. O escândalo é a situação inconveniente. É a ocasião desagradável. É aquilo que ninguém quer viver, mas pode viver. E há de viver, inevitavelmente. Basta estar encarnado. Agora, existem duas naturezas de situações desafiadoras, desagradáveis, a serem experimentadas. Aquelas situações que são fatalidades, aquelas situações que acontecem espontaneamente e que basta estar encarnado para vivê-las, né? Um furacão. A gente está rindo de nervoso, tá, gente? Um furacão que estão tentando inventar uma magnitude maior para ele, né? Uma categoria só para ele, a 6. Vai até a 5. Não, esse nós vamos ter que classificar como 6. Um terremoto. Eventos climáticos, né? Que não são aqueles extremos, são eventos climáticos naturais, que fazem parte dos ciclos geológicos, dos ciclos climatológicos da Terra. As enfermidades espontâneas que advêm do processo degenerativo, da predisposição genética do corpo, e outras situações que a gente poderia englobar aí, que fazem parte da vida. Você está vivo, está encarnado, faz parte. Mas existem também aquelas situações que a gente vai experimentar amargamente e que tem autoria, tem assinatura. Existe alguém que é responsável por aquilo. Ou algumas pessoas são responsáveis por aquilo. Então, o escândalo, a pedra de tropeço, a armadilha, a gente disse isso nas reuniões anteriores, ela pode ser aquela pedra de tropeço que rolou montanha abaixo e que casualmente está ali no meio do caminho, que a gente precisa passar por ela. Às vezes a espiritualidade vai nos desviar dela, às vezes ela vai, por inação, né? Por inércia, permitir que a gente experimente, né? Um tropeço, né? O dedão topado no paralelepípedo, porque a gente tinha que viver aquilo, seria importante, mas existem aquelas situações de dor que são provocadas, são criminosas, seja o crime perante a lei dos homens, seja o crime perante a lei de Deus. Aí nós iniciamos a passagem com Jesus dizendo, olha, ai daquele, ou seja, o sofrimento maior é daquele que provocar sofrimento, que provocar deliberadamente ou inconsequentemente o sofrimento dos outros. Certo? O que nós vamos ver no versículo de hoje? Aliás, versículos. Essa é a novidade da reunião de hoje. Nós já estudamos várias semanas o mesmo versículo, né?
Hoje nós vamos estudar pela primeira vez, de forma inédita, 2 versículos numa noite só. Certo? Hoje nós vamos ver o versículo 8 e o versículo 9. A gente nunca fez isso antes. Mas hoje era importante. Era necessário que fosse assim. Hoje é um humildão. Não é humildinho, é um humildão, né? Hoje é um pacotão aqui, um combo, com 2 versículos ao mesmo tempo. Na hora que eu ler o versículo, vocês vão entender, né? Ambos fazem parte do mesmo volume de informações, de orientações que o evangelista quer transmitir. Então, os versículos 8 e 9 do capítulo 18 de Mateus dizem assim: assim, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Aqui é o versículo 8. Aí vem o 9. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no gina do fogo. Os 2 versículos se completam. É ineficiente, é ineficaz aqui, nesse caso especificamente, analisá-los separadamente, porque eu preciso da mão, eu preciso do pé e eu preciso do olho. Vocês entenderam? Eu vou precisar da mão, do pé e do olho, aqui, especificamente. Bom, quem é experiente, miudinho, já vem aqui há muito tempo, ou já acompanha pela internet há muito tempo, né? Tem gente na internet que já acompanha desde 2016. Olha só. Desde o primeiro episódio que a gente publicou. O Tonzinho, né? Vem aqui na reunião desde o primeiro dia, né, Tonzinho? Desde o primeiro dia, em 2012, quando a gente começou. Olha só, em 2012. O Tonzinho tá resistindo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos analisar coisas que esses veteranos talvez se lembrem, ou quem frequenta mais tempo vai se lembrar, que são as chamadas chaves decodificadoras do versículo. Conceitos vinculados a essas palavras que fazem com que, sempre que elas ocorrem em algum versículo, a gente já sabe do que se trata. Por exemplo, pé. Quem se lembra? Sentimento. Então são chaves, links, que permitem o acesso às camadas mais profundas do versículo. Isso é coisa que remonta ao seu Honório Abreu, né? Lá na década de 50, quando ele começou a estudar evangelho assim, que remonta aos textos do Emmanuel dessa mesma época, né? A coleção Fonte Viva. Então a gente não tirou isso do nada. Existe uma tradição. É uma tradição que é ensinada de geração para geração, né? Eu vou desencarnar, esses vídeos vão estar aqui, aí algum menino vai pegar isso e vai fazer palestra e vai comentar o versículo assim. Por que sentimento? Porque o pé é a base do equilíbrio, né? O pé é a base do equilíbrio, é o pé que te mantém equilibrado de pé. Se você quebra o pé, se você pisa eu já tive essa experiência, tia Adriana, num lego que o filho esqueceu no chão da sala e de noite você vai apagar as luzes, não vê e pisa descalço num lego. Quem já viveu essa experiência? Antes de falar o palavrão, você se desequilibra e busca apoiar em algum lugar, o que comprova a teoria. Depois você xinga, né? Depois você cai, despenca vibratoriamente, né? Mas aí você pisa naquilo e se desequilibra. Já é famosa a minha exemplificação do chutar a quina da cama com o dedo mindinho, né? Também. Na hora, você permanece de pé, você busca apoio em algum lugar porque machucou o pé, feriu o pé, perdeu o ponto de equilíbrio. Assim são os sentimentos.
assim é emotividade. Entendeu? Por isso que o pé significa sentimento. Toda vez que aparecer pé, Jesus lavando os pés dos discípulos, purificando o quê? Simão, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se eu não purificar sua emotividade, suas emoções, você não tem comunhão comigo. Entendeu? Por aí vai. O olho. O olho, gente, ele é uma janela de percepção. Mas ele é também um ponto de vista. Então, o olho, ele é janela por onde adentra as informações do mundo, mas o homem também, ele é o farol sobre o qual a gente projeta o nosso ponto de vista sobre as coisas. Então, vamos imaginar um projetor, né, esses data show, projetor. Aquele projetor, ele projeta algo na parede. Na parede vai aparecer o que partiu dele. O que você está vendo na parede? O que sai do projetor. Nosso olho é assim. Tem imagens que a gente recebe do mundo e tem imagens que a gente projeta sobre o mundo. Elas estavam onde? Na nossa mente. Então você não vê só as coisas como elas são. Quase sempre você vê as coisas como você acha que elas são. Então o olho é percepção, é perspectiva. O olho é ponto de vista. É como você percebe o mundo. Como você interpreta o mundo. E a mão? Mão é ação. É. Não é bem um radar, é como se fosse uma câmera mesmo, registrando, mas também um projetor de imagem, né? Um projetor de cinema. Ele emite também aquilo, o conteúdo, né? Entendeu? Agora a mão é a ação, é o agir, é o realizar, é o fazer. Ela representa isso. É o homem da mão mirrada. Tem uma passagem no Evangelho, do homem da mão mirrada. É aquele homem que ele tinha pouca capacidade de realização. Ele era conduzido pela inoperância. Não realizava, não praticava, não deixava marcas no mundo. Não trabalhava. Entendeu? Mão é ação, é realização. Bom, esse sentimento que o pé representa, até deixei aqui notado, é como o ser humano sente a vida. É a sensibilidade dele para os eventos da vida, para a relação com as pessoas. Então é subjetivo. A relação emocional dele com a experiência da vida, de estar vivo, pode ser negativa ou pode ser positiva. Pode ser positiva num determinado contexto e negativa num outro contexto. Entendeu? Então é como você sente a vida. Agora, em função desse sentir a vida, tem a maneira como você interpreta as coisas. Porque existe um ciclo de emotividade recorrente que, de repente, em algum momento, se torna autômato. Esse movimento de emotividade recorrente se torna automático. Você cai num vício emocional. A sua maneira de sentir determinada experiência é sempre aquela. Porque você se viciou, se condicionou a sentir aquela situação daquela maneira. Temos que dar exemplo, né? Senão não entende. Vamos dar exemplos? Então, depois de várias existências vivendo a experiência, por exemplo, do abandono afetivo. Né? Meu pai me abandonou, meu esposo foi embora. Eu nutri um determinado sentimento numa primeira ocasião, numa segunda ocasião eu recapitulei aquele sentimento. Numa terceira ocasião também. Pronto, condicionei. Aí eu já estou aí há 10 encarnações, sempre que eu vivo
essa situação, essa experiência, a minha emotividade é a mesma. A do ciúme, a do ressentimento, a da mágoa, são sentimentos negativos. Então eu estou condicionado a isso. Toda experiência de abandono, eu vivo ela da mesma maneira. Pode ser o marido que foi embora, pode ser o filho que me largou no asilo e sumiu, pode ser o pai que me entregou no orfanato e sumiu. Eu estou condicionado a viver aquela experiência sempre com o mesmo tipo, o mesmo teor de emoção e de sentimento. Entendeu? Ou então a perda pela morte, né? Pelo desencarne. Sucessivas encarnações, sucessivas ocasiões, eu sempre vivi a perda pela morte com o mesmo tipo de sentimento. Eu me condiciono aquilo. Agora, isso pode ser no sentido positivo também. Entendeu? Eu lido com a perda, por exemplo. Com a perda da morte, eu lido bem. Quer dizer, lido bem é eufemismo, né, gente? Ninguém lida bem com a perda, né? Quando eu digo lido bem, eu não perco o ponto de equilíbrio como outras pessoas perdem. Eu consigo manter o mínimo de equilíbrio ao pé. Equilíbrio, né? Eu consigo nutrir um tipo de emotividade que me mantém o prumo. Entendeu? Mas às vezes eu não lido bem com a perda financeira. Olha só que paradoxo. A pessoa consegue perder um familiar e não se desequilibrar, mas se a empresa vai à falência, ela se desnorteia. Por quê? Condicionou sentimentos diferentes para ocasiões também diferentes. O que acontece? O conjunto, né, o combo, o arranjo de emotividades diferentes em ocasiões diferentes, acaba construindo uma maneira de perceber a vida, de interpretar a vida, de decodificar a vida, de entender o viver. É a minha visão de mundo, a minha visão de vida, o meu ponto de vista sobre as pessoas em geral, entendeu? Então, uma pessoa que tem uma quantidade de reações emocionais negativas maior para várias circunstâncias da vida, ela passa a ter uma visão sobre a vida negativa, pessimista. Ela perde pela morte, mal. Ela perde afetivamente, o abandono, mal. Ela vive a experiência da doença, mal. Ela vive a experiência da dificuldade financeira, mal. As emoções que ela nutre no conjunto são todas negativas, ou em grande parte negativa. Isso molda a visão, o olhar, a percepção que a pessoa tem da vida, das coisas. Tá entendendo? Agora, o sentimento e a percepção determina, hein? Olha que palavra forte que eu estou usando. Condiciona a minha ação, o meu agir no mundo. Como o ser humano age na vida. Entendeu? A maneira como eu ajo no mundo, eu me movimento realizando coisas. Essas realizações podem ser profissionais, podem ser familiares, podem ser no âmbito religioso, pode ser no âmbito político. É o fazer. É quando você sai do pensamento e da emoção e vai para a ação. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Né? La ordre du jour, né? Na ordem do dia. Gastei meu francês agora, hein? Uma coisa que está na ordem do dia. Eleições. Eleições. Uma pessoa pode ser conservadora nas suas escolhas, uma pessoa pode ser progressista nas suas escolhas, uma pessoa pode não ser. Não gosto nem de votar, não queria nem ter que votar, não é? Isso tudo é resultado
das experiências sucessivas que a pessoa teve ao longo dos séculos e das emoções que ela teve com determinadas experiências que foram moldando a maneira como ela se relaciona com a escolha política. Entendeu? A maneira como ela olha. Quando eu estou falando política, eu não estou falando de partidarismo, tá bom? O que nós estamos falando? Nós estamos falando da experiência que pode ser democrática ou pode ser autocrática, por exemplo. Tem gente que lida bem com a autocracia. Né? Lá na Idade Média, não é assim? Um rei absolutista, Luís XVI, Luís XIV, pior deles, o XIV. O XIV era o mais autoritário, né? A experiência do Henrique VIII na Inglaterra, era um rei autoritário, absolutista. O nosso amigo Dom Pedro I aqui, ele era um autocrata, diferente do filho dele. Aulinha de história para vocês. O filho dele era mais, né? O filho dele sabia lidar com as diferenças políticas de conservadores e liberais na época. O Pedro I não. Pedro I chegou quando entregaram a Constituição de 1823 para ele rasgou ela, falou, fecha. Foi a noite da agonia, né? Mandou fechar o Congresso, falou, pega um papel, anota aí que eu vou ditar a Constituição. Foi a nossa primeira Constituição, de 1824, ditada pelo Pedro I. Ele falou, vai ser assim, ó. Quer dizer, esse espírito, por exemplo, tão recentemente, né, a gente pode falar porque não tem parente próximo, né? Tem os descendentes, mas parente próximo não tem. Então, já virou personagem histórico, a gente pode falar bem, mal, tá de boa. Tá até reencarnado, se brincar em algum lugar, né? Nem sabe quem é. Mas esse espírito, ele vive essa experiência. Qual é a possibilidade? Qual a possibilidade de 200 anos depois, ele reencarnar e ter se libertado completamente dessa maneira de fazer política? Qual? Bom, o Emmanuel diz que não acredita, tá no livro Consolador, em mudanças repentinas. Porque a mudança é o tópico, é o que a gente vai discutir hoje, né? Ela parte primeiro do pé. Primeiro você vai curar as feridas do pé. Ou seja, primeiro você vai mudar o condicionamento psicoemocional ante as coisas. A emotividade. Nitidamente a gente vê, por exemplo, que o Pedro I era autoritário assim, na política, no fazer política, porque ele era autoritário em casa. A toda dona Leopoldina sofria com ele, que vocês não têm noção. Ele chegava a agredi-la. Quer dizer, de novo, aula de professor de história, não estou fazendo fofoca não, viu? Né? A licença historiográfica para isso. Então, ele era autoritário, déspota, com a esposa. Na experiência afetiva do matrimônio, é como ele sentia o matrimônio. Possivelmente é um espírito que já foi ferido, entendeu? Magoado, machucado muitas vezes na relação matrimonial. Resultado, ele tem essa experiência emocional no matrimônio. Ou não. Qual que era o problema do Pedro I, por exemplo? Ele tinha uma relação leviana com o casamento. É um espírito que condicionou a ter esse tipo de sentimento. Uma emotividade poligâmica, digamos assim. Aí a dona Leopoldina não aceitava, ia reclamar com ele, aí outra experiência, a de ser contestado. É um espírito que, durante várias encarnações, não admitia a contestação. Ou seja, eu estou usando Pedro I, mas eu espero que vocês entendam, do mesmo jeito que a gente fala, às vezes, né? De Judas, a gente fala de Simão Pedro, a gente está usando um personagem histórico. Mas vocês conhecem muitos Pedros I, que é leviano no casamento, mas ao mesmo tempo é autoritário, é rude com a esposa, que depois acaba sendo rude também no trabalho. No caso dele, o trabalho era governar um país, né? Era rude, né? Era também descontrolado com dinheiro. Levou o banco, ele conseguiu falir o Banco do Brasil, olha que brincadeira. O avô dele fundou o Banco do Brasil, Dom João VI. Aliás,
Perdão, o pai dele, Dom João VI, fundou o Banco do Brasil, ele faliu, porque gastava demais. Então, a relação dele com o bem de consumo ele era consumista, né? Olha só como você vai vendo aí a construção de uma persona, de uma personalidade, com base nesses 3 critérios. Primeiro, o tipo de sentimento que nutre. Segundo, a percepção que tem da vida. Terceiro, como esse sentimento e essa percepção resultam em ações. Como age no mundo. Na política, na profissão, com o dinheiro, com a família, na casa espírita. Então, voltamos ao coitado Pedro I, que hoje, né, deve estar com a orelha quente, né? Tanto que eu estou falando dele. Vamos supor que o Pedro I reencarna no século XXI e vai ser presidente de casa espírita. Quando ele foi governar um país, ele era um déspota, ele era autoritário. No casamento com a Dona Leopoldina, ele era um déspota, era autoritário. Com os filhos, ele era um déspota. Ele pegou o filhinho dele de 5 anos e falou, ó, eu sua família, eu sua mãe, seus filhos. A mãe, naquela mãe dele já tinha morrido, né? Sua madrasta, seus irmãos, nós vamos para Portugal, você vai ficar para ocupar o trono, viu? Deixa o filho, 5 anos no Brasil, o Zé Bonifácio. Era um pai autoritário também. Aí eu pergunto, se ele vira presidente de centro espírita, como é que ele vai ser? Se ele vira diretor de escola, como é que ele vai ser? Se ele vira chefe de plantão no hospital, como é que ele vai ser? Entendeu? Essas várias experiências. Gente, tá chovendo. E eu tinha feito uma promessa para minha esposa. Eu falei para a Juju assim, Juju, o dia que chover, eu vou sair e vou tomar a chuva. Falei para ela, se tiver de madrugada, eu vou de pijama. Eu só não contei que ia ser na hora do miudinho. Infelizmente, não vai dar para eu ir ali, né? Mas fiquem à vontade, viu? Aqui no salão. Mas continuando. Bom, o que acontece no século XXI? O que acontece no século XXI? A espiritualidade, o Cristo, através dos bons espíritos, que tem como porta-voz a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a orientação encarnada como um redator literário de Allan Kardec. O que vai acontecer? A espiritualidade, o alto, vai dizer assim para a humanidade: não dá mais para nutrir esse tipo de sentimento. Não dá mais para olhar para a vida, enxergar a vida com esses olhos. E não dá mais para agir no mundo dessa maneira. Deu. Não dá mais. O planeta não suporta mais. A sua esposa ou as suas esposas não suportam mais. Os seus funcionários ou os seus patrões não suportam mais. A sua maneira de estar no mundo, os seus sentimentos recorrentes, a sua percepção própria, o seu ponto de vista próprio, e a sua maneira condicionada de agir se desgastou. Não serve mais para a nova humanidade. Que é o que a gente está estudando há vários versículos já, não é assim? O reino de Deus. Esse conjunto de pés, mãos e olhos, esse combo de sentimento, percepção e ação, é o que o Jesus chamou de túnica nupcial. Ou não nupcial. Se a tua túnica não for nupcial, você não entra no festim de bodas. Se os seus sentimentos são negativos, sua percepção é atrasada, você tem uma maneira de perceber o mundo medieval, e suas ações são desastrosas, elas geram sofrimento nos outros, então você não tem a túnica nupcial. Você não entra no festim de bodas. O que os judeus chamavam de Olam Rabá, que é o banquete do mundo
regenerado, né? A grande ceia dos justos. Entenderam? Então você precisa mudar. E mudar isso. Você vai se tornar um homem de bem. Entendeu, Ritz? Como se tornar um homem de bem? O homem de bem é aquele que tem a túnica nupcial, no festim de bodas. Como se tornar um homem de bem? Primeira coisa, você vai fazer um estudo profundo e corajoso do conjunto de suas emoções. Quem vai te ajudar nessas emoções? Seu corpo. Seu corpo. Eu comecei a acompanhar. Gente, eu tenho uma posição profissional nessa vida ingrata. Eu sou professor de história. Todo dia caiu, eu falei, gente, eu tinha um 6º ano, um 9º ano e um 8º ano de manhã. Aí no 6º ano, eu falei da maldade dos bandeirantes escravizando e torturando os índios. No 9º ano, eu falei da Segunda Guerra Mundial. E no 8º ano, eu falei da maldade dos feitores com os escravos. Aí, à tarde, eu fui para a universidade, fui montar aula sobre ditadura militar, a tortura nos presos políticos. De repente, eu falei assim, gente, essa profissão minha não me deixa descansar, relaxar. E eu não tenho o que fazer, meu ofício. É tipo o cirurgião que não quer ver sangue, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. É meu ofício. Aí, fui acompanhar os bombardeios no Líbano, na faixa de Gaza, né? A entrada do Irã no confronto. Para quê? Para poder dar resposta profissional para os meus alunos. Mas fui tomado de indignação. Fiquei profundamente indignado. O dia que eu descobri que os médicos em Gaza decidiram publicar, ao invés de números de mortos, lista com os nomes e as fotos dos mortos. Que era uma maneira das pessoas se sensibilizarem, porque você vai se habituando com os números e se torna insensível. Ah, não, 2 mil, 30 mil, mas peraí, não é 30 mil cabeças de gado que vão para uma, sabe? Que já é triste, né, dona Cíntia? É 30 mil seres humanos, 40 mil seres humanos. Aí os médicos de Gaza resolveram publicar o nomezinho com a idade, onde nasceu e a foto. As 15 primeiras páginas da lista eram todas de crianças com menos de 1 ano de vida. Aí a indignação toma conta. Acionou o quê? O sentimento. O sentimento negativo. Um sentimento, né, que causa desconforto íntimo, mal-estar. A indignação é um sentimento que causa mal-estar, desconforto íntimo. Como é que a espiritualidade te ajuda no processo pedagógico de identificar que você está sentindo alguma coisa que não é positiva? Aquela indignação vira uma diverticulite, por exemplo. Vira uma hérnia de disco. Vou falar as doenças, tudo que eu tenho, viu, gente? Vira uma hérnia de disco. Vira uma, sei lá, uma... agora eu vou falar uma que eu não tenho. Vira uma bronquite asmática, uma pneumonia. Nós não estamos afirmando aqui que toda dificuldade física tem origem psicoemocional. Mas uma boa parte das enfermidades físicas tem origem psicoemocionais. E são elas que te ajudam na identificação do sentimento. Entendeu? Nossa, mas eu estava com a alimentação perfeita, alimentação impecável, né, comendo tudo direitinho, praticando atividade física.
foi eu ficar indignado com a guerra no Líbano, com o bombardeio em Gaza, e me veio um problema, uma inflamação intestinal. Aí te bota para pensar. Eu sofri um abandono, né? Um problema no casamento. Aí o marido me deixou, a esposa não quis mais ficar, né? A noiva não quis manter o noivado, desmanchou o noivado, não vai casar. Aí me veio uma asma, uma pneumonia, aquela tristeza profunda, aquele desalento profundo, virou uma pneumonia. O corpo te ajuda a identificar emoções. Entendeu? Essas emoções, assim como os pés, estão na base de equilíbrio da minha percepção sobre a vida. De ser um otimista ou ser um pessimista. Né? E aí o realismo pode ser um realismo. Eu sou um realista. Você pode ser um realista que acredita na transformação, ou pode ser um realista que não acredita na possibilidade de mudança. Entendeu? Vamos supor que eu vou modificando os meus sentimentos, trabalhando os meus sentimentos, vou melhorando o teor, a qualidade dos meus sentimentos e me torno um realista, ou seja, o meu olhar é realista, eu enxergo o mundo como ele é, mas acredito na mudança, na transformação. Não é assim? Pronto. Mudei a perspectiva. Antes mudei o sentimento. O meu agir no mundo passa a ser um agir voltado para a mudança, para a transformação. E como eu sou um realista, além de ser um otimista, esse agir vai começar onde? Nos outros, fora, ou em mim, dentro? Dentro. Aí nós vamos para um texto do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 161, intitulado Nos Padrões de Jesus. Porque aí, na hora que eu for para a escultura, quando eu pegar o cisel e a ponteira para esculpir o tipo de homem que eu quero ser, o tipo de mulher que eu quero ser, eu tenho que ter um modelo, eu tenho que ter um paradigma, eu tenho que ter um padrão. Quem vai ser o meu padrão? Entendeu? Jesus Cristo. Eu quero sentir a vida como Jesus sentiu. Não, tinha uma música do Padre Zezinho, lembra dessa música? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, não é assim? Eu quero sentir a vida como Jesus sentia. Eu estou dizendo, usando o verbo no passado, porque eu estou me referindo à experiência física do Cristo, né? Eu quero olhar para o mundo, perceber as coisas como Jesus percebia. E, consequentemente, eu quero fazer como Jesus fazia. Ele vai ser a minha forma de perceber. Ele é o meu fiel da balança, digamos assim. Ele é o meu fiel da balança. Ele é, né, tinha balança de prata. Tem que explicar, porque a moçada não sabe nem do que eu estou falando, né? Balança de prato, cara, na venda, balança de prato, né? Aí, do lado tinha um pesozinho de chumbo, né, de metal, que eu usava para contrabalancear e saber exatamente o peso do arroz, feijão, que eu comprei a granel. Não era assim? Você ia na venda, o vendedor colocava no saco e pesava. Pesava na hora. Bons tempos, hein? Que agora você tem que confiar no rótulo. E aí você tinha um... Então, o ponto de referência para o arroz que você vai colocando no pacote é o fiel da balança. Aquele lá não muda. Aquele lá é sempre o mesmo. Jesus é Jesus. Desde o início dos tempos no planeta Terra. Ele continua sendo o fiel da balança. A nossa referência.
Tá bom? Bom, avançando. Agora vamos ver, então, qual que é o versículo que Emmanuel vai comentar para esse capítulo. Paulo, Efésios 4, 23. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Olha. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Onde é que eu vou primeiro? Nas emoções. O resto é consequência. Mudou o sentimento, muda a percepção, muda a ação. Então, o foco dos bons espíritos, nos livros que são publicados, nas palestras que são inspiradas, na arte que é produzida, sobretudo a arte, é emotividade. A doutrina espírita, no século XXI, ela tem que ter esse, digamos assim, esse foco. Trabalhar a emotividade. Por isso que a arte, né? A primeira vez que eu fui publicar um livro solo, eu publiquei literatura. Que é emoção, é arte. O Morro Alto é um livro que ele não é para o cérebro. Ele é diferente do livro de história que eu escrevo. Ele é para o coração, ele é para a emotividade. É pela emoção. As palestras, os palestrantes, eles têm que trabalhar o componente da emotividade. Entenderam? As mensagens espirituais que nos chegam, todas elas vão direto ao coração. Porque é ali que está o eixo, o ponto de equilíbrio para toda a personalidade. Olha o que o Emmanuel comenta. Transformações ocorrem muitas. No mundo inteiro. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Então, é o espírito do tempo, né, Tininha? O espírito do tempo. Tem um poema do Camões, muda-se o tempo, todo mundo é feito de mudanças, né? Tem um poema do Camões muito bonito que ele fala sobre as mudanças do seu tempo. Ele era um homem renascentista, né? Então, o período da Renascença mudou muita coisa. A reforma protestante, né, a ascensão da classe burguesa, o mundo mudou. Aí depois, do período da Revolução Francesa, de novo, acabam os reis absolutistas, perdem o seu poder, passa a ver a implantar. Então, pessoal de casa, tá tudo bem? Né? Então, há períodos em que a humanidade vai adormecendo, vai entrando numa espécie de letargia. Aí vem um trovão. Qual que é a função do trovão nas nossas vidas? Acordar, exatamente. Anunciar que vem a chuva. A chuva traz o quê? Fertilidade. Então, períodos de muita aridez, que são acompanhados por períodos de muita letargia, a aridez dos sentimentos, a letargia do pensar. Né? Aí vem o trovão. Né? No deserto, enquanto as tribos de Israel peregrinavam, quando surgiu uma nuvem como essas que a gente viu em Uberaba hoje, era a Shekinah. Já ouviram essa expressão? Shekinah é a presença de Deus. Aí chovia no deserto, nas regiões áridas de Israel, e via com trovão. Então, a tempestade era entendida como uma presença impactante de Deus. Né? Para limpar o céu, para preparar o solo para o novo, o renovo que há de surgir e despertar as consciências. Então, esse trovão foi providencial. Eu combinei com a espiritualidade, seu Honório, né? Naquela hora do humildinha, para vir um trovão, vai ser a dele, hein?
mudanças. Agora, o que o Emmanuel está afirmando aqui? Há mudanças que são mudanças da moda, são mudanças do nosso tempo, né? Então, por exemplo, agora está a IA, inteligência artificial, é o assunto do momento. É assim? As redes sociais, né? Os aplicativos, né? Então, a tecnologia do smartphone é a moda do momento. Revolucionou, né? Outro dia eu falei na sala de aula, anunciei na sala de aula que o governo federal está discutindo a possibilidade dos adolescentes não terem mais celular nas escolas. Não é assim? Os meninos indignados falam assim, mas como é que eu vou ficar sem celular? E se os meus pais quiserem comunicar comigo? Falei, meu filho, eu fui até o terceiro colegial, fiz a minha faculdade, e minha mãe, quando ela precisava falar comigo, ela ligava na escola, e era discado, hein? E minha mãe tinha que ir no orelhão, não era mãe. Ou no orelhão, ou na padaria em frente à nossa casa. Ela tinha que ir lá e ligar na escola. Ó, vou te buscar mais cedo. Aí a diretora ia lá na sala e buscava a gente. Então, as mudanças, o smartphone, né, o celular, a comunicação na palma da mão, mudou muita coisa. Mas será que mudou o que precisava mudar? Aí continua Emmanuel. Entramos habitualmente em algumas dessas modas, né, capazes de aprisionar-nos com facilidade de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Olha o que o Emmanuel está falando. Esse é um texto, se não me falha a memória, final da década de 50, década de 60, a palavra de vida eterna. Oi? A Sueli foi no ponto. Então, a palavra de vida eterna, o Emmanuel está falando que tem coisas, mudanças, inovações, que vão ser capazes de nos aprisionar e que quem vai estar atento a esses nossos interesses são grandes corporações. Ele está falando de celular, não é? Olha só. As redes sociais, o celular. Vou ler de novo, hein? Devido às usanças do tempo em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda, entramos habitualmente em algumas, capazes de aprisionar-nos com facilidade de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Estão vendo? Então, surge uma grande mudança, alguma coisa que muda os hábitos humanos. Grandes corporações, grandes empresas, né? Grandes comunidades humanas, classes, estados, governos, veem possibilidades de lucro, de ganho, e alimentam, nutrem esses nossos novos interesses. Metamorfose essencial, entretanto, aí vem o entretanto do Emmanuel, né? O entretanto, no entanto, contudo do Emmanuel, né? Metamorfose essencial, no entretanto, metamorfose é mudança. Existe uma mudança que ela não é da moda, não é do tempo, ela é da essência. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma, o tutano da alma, o lenho da alma, a essência da alma. Surgiu uma grande inovação tecnológica. Vai mexer só com a casca, só com a superfície, só com o verniz. Surgiu uma grande inovação política, uma mudança nos hábitos políticos. Mexe só com a casca, com a superfície, com o verniz. Porque as mudanças reais, elas são todas de natureza espiritual. E vão se dar, vão acontecer no cerne, na gema do sentimento. Enquanto surgem mudanças que mexem com o sentimento, com o íntimo da minha condição espiritual, nada mudou de fato.
a vinda de Jesus, o advento do evangelho no mundo, mexeu, mudou, modificou, transformou a intimidade do ser, a ponto da história ser dividida entre antes e depois do nascimento desse homem. Que nunca empunhou armas, nunca ocupou um cargo, não tinha um tostão. Entenderam? A existência de um homem simples no interior da Galileia, a província mais pobre do Império Romano, mudou a intimidade da criatura humana para sempre. Entenderam? Mas, Luísa, mas tem gente que não mudou. Mas quem disse que a obra está acabada? Continua sendo assim. Em qualquer parte do mundo. Um coração, quando se transforma, quando se renova, quando muda, é por causa de Jesus. Ainda que ele vive em ambiente muçulmano, budista, é a mensagem de Jesus que chegou no coração dele, mexeu com a emotividade dele. A mensagem de Jesus através de Buda, através de Maomé. Buda, Maomé, os orixás todos do candomblé, são mensageiros, são arautos do Cristo. Aí continua Emmanuel. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do evangelho. Isso equivale a dizer que para renovarmos em verdade, no modelo do Cristo, nos padrões do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Para pensar, olha a percepção, o olhar. Para pensar, observar, ouvir, ver e agir as mãos. Agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Pronto. O Emmanuel interpretou o versículo da noite de hoje. Se você não arrancar, olha só, hein? Se você não arrancar os seus pés, ou seja, a sua maneira, os seus pés, não é o do outro, não. Se você não jogar fora, descartar os seus pés, a sua maneira de sentir o mundo, se você não descartar, se livrar, dar um sumiço nos seus olhos, na sua maneira de perceber a vida, se você não arrancar, jogar longe, jogar no rio, a sua maneira de agir no mundo, essa maneira de sentir, essa maneira de perceber, essa maneira de agir, continuará sendo na sua vida um escândalo, uma pedra de tropeço. O que me faz tropeçar moralmente? O que me faz cair moralmente? Os meus sentimentos, a minha percepção e as minhas ações. Exatamente. Paulo fez tudo isso em 30 anos. Ele falou, poxa, se eu continuar sentindo, pensando e agindo dessa maneira, eu vou continuar em queda, tropeçando. O meu fazer, o meu sentir e o meu pensar tem sido a minha pedra de tropeço. Tem me escandalizado. Quando surge Jesus na frente dele, Euridice, na estrada rumo a Damasco, surge para ele um novo padrão, um novo modelo de sentimento, um novo modelo de pensamento, um novo modelo de ação. Não, eu quero andar com os pés dele. Eu quero olhar para o mundo com os olhos dele. Eu quero agir no mundo com as mãos dele. Então, o meu olhar, as minhas mãos e os meus pés não servem mais.
vou me livrar deles. Quanto tempo Paulo levou para conseguir isso? 30 anos. Quanto tempo o Aloysio Elias vai levar para conseguir isso? Fora os 3.000 anos que já passaram, mais uns 3.000. E isso porque faz miudinho, hein? Se largar de fazer miudinho é 6.000. Falsa modéstia. Não, vai ser antes, né, gente? Ô, sabe o que vai ser antes? Porque os trovões da Shekinah, da nuvem da presença divina, vão falar assim, tá, se deixar por sua conta é mais 3.000, mas vamos acelerar o processo. Vamos acelerar o processo. Como era previsto, nós vamos levar 2 semanas para estudar 2 versículos. Tá bom? Mas notem bem, vocês perceberam que eu estudei os 2, né? Nós vamos continuar estudando os 2 na próxima semana. Vamos levar 2 semanas para estudar 2 versículos, mas estudando eles ao mesmo tempo, conjuntamente. Tá bom? Então, até a próxima semana. Fique com Deus.